e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 13. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Senhor, nós louvamos o Senhor de coração, todo o tempo aqui, ó Deus, nós honramos o teu nome. O Senhor é a razão realmente da nossa existência. O Senhor é tudo em nossa vida. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é que nos dá vida e vida eterna. Ó Deus, e nós somos gratos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Não tem nenhuma área que o Senhor deixa de orientar na tua palavra. Senhor, basta folhearmos a tua palavra e nós vamos ver solução, orientação, correção para tudo na nossa vida. Tua palavra, Senhor, é real e verdadeira. Senhor, em nome de Jesus eu quero lhe pedir que ela venha penetrar agora nos nossos corações, que o teu Espírito Santo, que está presente neste lugar de uma forma real, possa, Senhor, fazer a obra que tem que ser feita, primeiro no meu coração, Senhor, para que eu possa transmitir o teu recado, Senhor, e na vida do teu povo que está aqui, Senhor, que precisa ouvir a tua voz, como eu preciso sempre ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, é tudo o que nós precisamos, Senhor. Portanto, orienta-nos, fala ao nosso coração, faça algo maravilhoso no nosso meio. Eu repreendo desse ambiente todo espírito maligno que queira, Senhor, colocar incredulidade nos corações, que venha trazer distração nos corações. Eu te peço isso, Senhor, na certeza que o Senhor está neste lugar e vai nos abençoar ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Este é um milagre muito especial que Jesus Cristo fez, e Ele nos traz lições muito importantes para a nossa vida, e que nós precisamos muitas vezes parar para pensar, e às vezes a gente passa muito rápido nos textos bíblicos, e não meditamos nesses textos, e não aprofundamos naquilo que Deus quer falar ao nosso coração, e muitas vezes deixamos de usufruir da profundidade da palavra de Deus que nos abençoa. E nessa noite eu quero trazer algumas lições que são importantes, que certamente Jesus Cristo deixou esse texto para que nós pudéssemos ter nessa noite também, né? Além de outras vezes que lemos esse texto e podemos ter lições preciosas na nossa vida. E esse milagre é um milagre interessante que Jesus Cristo ele faz. Ele cura o
o servo do centurião. O centurião era um soldado, né, que ele tinha sob o seu comando 100 homens. É como se fosse um capitão, tivesse 100 homens ao seu comando, e ele tinha aquela guarda, e ele mandava, e eles tinham que obedecer, né, como acontece nos dias de hoje. Quem é militar pode entender perfeitamente, e melhor ainda, isso aí. Quando o capitão fala, os outros que são subordinados a ele vão obedecê-lo. E ele era um homem importante em Cafarnaum, porque ele liderava ali a vigilância, a segurança do reino romano. E nós vemos que ele tinha um servo, e ele foi até Jesus pedir por esse servo. Interessante que Jesus Cristo cura esse servo, sem nunca ter visto esse servo, sem ter tocado nesse servo. Ele estava longe desse servo, e ele dá ordem, e aquele servo é totalmente curado. Na mesma hora, se você olhar os textos paralelos que nós temos desse texto, o texto paralelo lá em Lucas, vocês vão perceber que quando esse centurião chega e pergunta para os outros servos que hora que ele foi curado, foi exatamente na hora que Jesus Cristo fala: ó, pode ir que o seu servo está curado. Porque Jesus Cristo é o Deus de perto, e Ele é o Deus de longe também. Ele está aqui neste lugar, mas Ele está em todos os lugares também. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E aqui, algo encanta Jesus, e foi exatamente a fé desse centurião. No versículo número 10, ele diz o seguinte, na parte B: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os israelitas, que tinham convivência com Deus, que honravam a Deus, que diziam ser o povo de Deus, e esse era um homem gentio, um homem que não tinha o mesmo relacionamento com Deus que o povo de Israel tinha. Mas aqui, Jesus Cristo, ele é enfático, e ele diz: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando com os apóstolos ali naquele momento, e ensinando os seus apóstolos, e ele traz esse ensinamento até os nossos dias. Ele estava dizendo: que fé é esta? Que fé esse homem tem? Olha que diferença da fé daqueles que se dizem meus servos. No versículo 11, ele diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Dizendo que muitos teriam a fé em Jesus, que o próprio povo de Israel não estava tendo. Ele se encanta, Jesus Cristo, ele fica encantado com a fé daquele centurião. Em alguns momentos, poucas vezes nós vemos Jesus ficar admirado com a fé das pessoas. Normalmente, pelo contrário, ele chamava a atenção dos seus discípulos, aqueles que viam seus milagres, que estavam andando junto com ele o tempo todo, chamando a atenção, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão duvidando? Muito pelo contrário. E eu acredito que essa seja a mesma coisa que Jesus Cristo muitas vezes faz conosco. Muitas vezes Ele está te falando: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês duvidam em seus corações que eu posso fazer? Mas aqui, nós vemos que Ele se admira. Ele fala: que fé é essa? E o que Jesus Cristo, eu creio que Ele gostaria, de verdade, para cada um de nós, dos quais eu me incluo neste momento,
é exatamente falar isso com cada um de nós. Olha, estou admirado com a sua fé. Que fé é essa que você tem? E eu queria, nessa noite, falar um pouco daquilo que esse centurião entendeu, que muitas vezes a gente não entende. Por isso ele teve uma fé tremenda, capaz de ver um milagre feito por Jesus Cristo sem tocar, sem chegar perto do doente, muito longe. Ele toca naquele doente. E eu queria falar de alguns aspectos dessa fé que encantou a Jesus. Primeiro, a primeira característica desta fé que encantou a Jesus é a fé daquele centurião que entendeu que a graça de Jesus é importantíssima na nossa vida. A graça de Jesus é importante na nossa vida. E aqui no versículo 8, nós vemos isso de forma clara. Quando Jesus falou com ele assim no versículo 7, eu irei curá-lo. O que ele fala para Jesus? O centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele se sentiu indigno que Jesus Cristo entrasse na sua casa. Ele se sentiu um pecador, alguém que não merecia, mas ele implorava. O texto nos diz que ele, no versículo 5, que ele implorava pelo seu servo, mas ele não se achava digno. Ele entendeu que era pura misericórdia de Jesus, era a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida e a vida do seu servo que faria o milagre. E se nós olharmos para nós e quisermos ter essa fé também, nós temos que entender isso. Porque muitas vezes nós duvidamos no nosso coração, porque nós ficamos dizendo, olha, eu não mereço. E paramos nisso. E paramos. Porque nós não entendemos a graça de Jesus, apesar de nós não merecermos os milagres da nossa vida, nós não merecermos a interferência de Jesus na nossa vida, Ele, pela sua graça, porque graça é favor imerecido, eu não mereço, mas Jesus Cristo a si mesmo Ele faz, mesmo eu não merecendo. Quando nós começamos a entender a graça de Jesus sobre a nossa vida, e sobre a vida da humanidade, nós começamos a orar com mais fé, a entender que Jesus Cristo não vai curar aquela pessoa só porque ela é boa, Ele vai curar porque a graça de Jesus é maior sobre aquela vida e sobre a minha vida. Nós temos que entender, como esse centurião, que a graça de Jesus aumenta a nossa fé, porque nós passamos a reconhecer, não somos nada, somos pecadores, somos imperfeitos, mas assim mesmo Jesus Cristo, Ele continua fazendo milagres na nossa vida. Lá em Isaías 64, versículo 4, o texto nos diz o seguinte, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Então Isaías aqui está reconhecendo que por mais justo que seja um homem na terra, por mais que a gente possa ver, não, fulano é bom, ele tem boas características na sua vida, a palavra de Deus nos diz que nossas justiças são como trapo de imundícia, nós não merecíamos ir para o céu, nós não merecíamos a interferência de Jesus na nossa vida, mas assim mesmo, Ele faz isso, porque é a graça de Jesus sobre as nossas vidas.
Quando nós começamos a entender, por isso que o primeiro passo para nós alcançarmos a salvação é nós entendermos que nós somos pecadores. Enquanto nós não entendemos isso, nós não podemos obter a salvação. Porque o dia que nós entendemos que nós somos pecadores, e vem o arrependimento dos pecados sobre as nossas vidas, nós podemos ser alcançados pela graça de Jesus. E o dia que nós entendemos que nós não merecemos também nada que Jesus Cristo possa fazer por nós, não é por nosso merecimento, é pela graça e misericórdia de Jesus. É pela graça e misericórdia de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 26 até o 28, tem um texto também muito interessante, de uma mulher que entendeu a graça de Jesus. Ela entendeu isso. Diz o seguinte: e a mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogando-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Jesus Cristo chega e fala com ela: olha, não é lícito eu deixar de abençoar os filhos, que era o povo de Israel, para abençoar os cachorrinhos, que eram os gentios, todos que não eram os tidos filhos de Deus. E essa mulher, ela fala: Senhor, mas a tua graça, eu posso comer das migalhas, as migalhas que caem da tua mesa, pode me abençoar, pode fazer com que minha filha saia dessa situação horrível, que está endemoniada. Então ela entende perfeitamente a graça de Jesus, não merecia, mas ela fala com Jesus de forma simples, humilde, e fala: eu como das migalhas. E quando nós entendemos isso, nós nos enchemos de fé. Nós nos enchemos de fé porque vemos o que Jesus Cristo fez por nós. Nós, pecadores, falhos, imperfeitos, que não merecíamos nada de Deus, nós não merecemos as curas, nós não merecemos que Deus supra as nossas necessidades, nós não merecemos nada, porque nós somos falhos e imperfeitos, mas assim mesmo, Jesus se importa conosco. E quando nós entendemos isso, como esse centurião entende, como essa mulher sírio-fenícia entende, nós começamos a ser alcançados pelos milagres de Jesus na nossa vida, porque nós olhamos para Jesus e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço, mas essa situação está impossível para mim, e eu preciso do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é Deus, e eu preciso do Senhor. É o primeiro passo para a nossa fé crescer e ser admirada por Jesus, quando nós entendemos perfeitamente que nós não merecemos, porque às vezes a gente fica: poxa, eu sou tão bom, eu te sirvo, eu faço a tua vontade, mas que obrigação nossa, pela graça que Jesus Cristo um dia nos alcançou. E nós temos que ter esse entendimento. Quando nós temos esse entendimento, nós somos abençoados. Segunda coisa que leva à admiração, a fé desse homem, que a fé desse homem é a fé que entende que fé sem obras não é fé. Fé sem obras não é fé. Às vezes a gente fica: não, eu tenho muita fé, mas cadê as nossas obras? O que nós temos feito? E aqui mais uma vez nós vamos ver, no versículo 6, diz o seguinte: e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Olha bem, esse homem, ele não estava pedindo nada para ele. Olha o altruísmo desse homem, era para um servo dele, um servo, um criado. Ele estava ali fazendo, implorando diante de Jesus Cristo por um criado.
Olha o coração desse homem. O coração dele era um coração aberto para fazer a obra do Senhor. Tem um texto também lá em Lucas capítulo 7, que é o texto paralelo a esse, no versículo 4 e o versículo 5, que mostra isso ainda mais profundo ainda. Diz o seguinte: chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse homem, ele demonstra a sua fé em Deus através da obra. Ele se importava com a casa de Deus. A sinagoga naquele momento ali era a casa de Deus para os judeus, onde em todas as cidades eles tinham as sinagogas, onde eles adoravam a Deus, onde eles liam a palavra de Deus, onde eles pediam a Deus, imploravam a Deus. Então, esse homem, o próprio povo chega para Jesus e fala: Senhor, é lícito que o Senhor conceda isso para ele. Ele construiu a sinagoga, ele se importava com a obra de Deus, ele se importava com as pessoas. Se nós falamos que nós temos fé, e a nossa fé é uma fé morta, uma fé onde nós não fazemos a obra de Deus, nós não importamos com a casa de Deus, nós não importamos com o nosso próximo, seja aqui dentro da igreja, ou seja lá fora, aqueles que estão caídos, que precisam da misericórdia de Deus. Certa vez, quando Jesus Cristo estava contando uma parábola de um homem que foi assaltado, e ele conta que o sacerdote passou e nem deu bola, o levita passou, também não se importou, e passa um samaritano. É conhecida como a parábola do bom samaritano. E aquele samaritano pega aquele homem e acode aquele homem, leva para uma estalagem, deixa o dinheiro ali e fala que se tiver mais alguma despesa, ele vai ajudá-lo. Demonstra que a nossa fé não pode ser uma fé só artificial, mas a fé que agrada a Jesus Cristo, que encanta Jesus Cristo, e encantou nesse homem, certamente, porque ele viu o amor ao próximo, ele viu o amor à casa de Deus, ele se importava em fazer pelo próximo. Em Lucas, capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Se Jesus Cristo entra no nosso coração, de verdade, se há salvação, acontece como aconteceu no coração de Zaqueu. Zaqueu, a história nos conta que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque ele era muito baixo, e ele subiu sobre a multidão, e Jesus Cristo falou com ele: desce, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Mas não era entrar só na casa de Zaqueu. Naquele momento Jesus Cristo estava entrando no coração de Zaqueu, estava transformando a vida de Zaqueu, estava levando salvação a Zaqueu. Zaqueu entendeu que aquele era o Messias prometido, que Jesus Cristo era tudo que ele precisava na sua vida. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida e nós temos fé, acontece como aconteceu na vida de Zaqueu. Aqui, Zaqueu, ele não importava com ninguém, ele era um publicano, um cobrador de impostos, ele roubava das pessoas, do próprio povo dele, ele roubava, ele era odiado, os publicanos eram odiados pelo povo judeu, porque eles, além de cobrar o imposto romano, eles ainda cobravam um pouco mais para eles, e eram homens ricos. E aqui nós vemos ele abrir mão daquela riqueza, ele destituir daquilo para fazer a obra. Aqui nós vemos de forma clara: ele dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho roubado alguém, vou dar quadriplicado.
Então ele mostra através das suas obras a sua fé. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nós não fazemos nada para o Senhor, nós não demonstramos de forma nenhuma para o Senhor, que realmente nós temos fé. E interessante, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então esse homem cantou a Jesus porque ele tinha fé e demonstrava através das suas obras. Versículo 19, acho interessante o seguinte, ele diz o seguinte: tu crês que há um só Deus? Tem gente que acha que é crente, que tem fé porque crê que existe um só Deus. Aqui ele diz, aí ele completa: fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Os demônios creem que existe um só Deus, não é vantagem nenhuma, é isso que Tiago está dizendo. Nós demonstramos a nossa fé quando nós demonstramos através da nossa vida, em ajudar o próximo, amando a casa de Deus, fazendo como esse homem fez. E no versículo 21 ele ainda completa, Tiago: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Foi só fé de Abraão. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele demonstrou através da sua obra. Não foi uma coisa assim, só sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra, não. Quando Deus fala com ele: sacrifica o teu filho amado Isaque, o único filho, o filho da promessa. Ele vai, separa a lenha, amarra Isaque e vai ali para matar Isaque. Ele demonstra através da sua obra. O texto nos diz isso, ele foi justificado. E Deus clama e fala: para, Abraão, está aqui o cordeiro, sacrifica o cordeiro. Por quê? Ele demonstrou que tinha fé através de uma ação. Nós muitas vezes falamos que temos fé, mas não temos ação. Qual é a ação que você tem feito em relação ao seu próximo? Qual é a ação que você tem feito em relação à casa do Senhor, em relação a missões, em relação a evangelismo, em relação à obra de Deus? Não adianta a gente falar que tem fé. A fé que agrada ao Senhor é a fé que tem as obras junto, porque senão não tem nenhum sentido, não vai agradar a Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que a fé que agrada a Deus é a fé que entende que fé sem obras não é fé de verdade, porque crer que existe um só Deus, até os demônios creem, eles sabem, e eles se estremecem, eles têm medo, porque eles conhecem a Deus. Terceira coisa que causou admiração na fé desse homem, é a fé que entende a autoridade espiritual de Jesus. Em outras palavras, é a fé que entende que tudo que Jesus ordena acontece. Ele entendeu isso. Ele entendeu. Isso causou admiração em Jesus. E nós vemos aqui no versículo 13, ele diz o seguinte: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Por quê? Porque ele simplesmente falou com Jesus Cristo: olha, Jesus, não sou digno que entres na minha casa, mas basta uma palavra tua, uma ordem tua. Eu sei o que é autoridade, Jesus. Eu mando a um soldado: vai, e ele vai. Vem, ele vem.
Eu mando o servo, faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Ele demonstra a fé na autoridade de Jesus Cristo. Ele entende que uma ordem de Jesus Cristo tudo acontece. Se Jesus Cristo, se você está com enfermidade aqui nessa noite, ou se você está com uma enfermidade ouvindo de longe, porque Jesus Cristo, tanto faz Ele curar aqui nessa noite, aqui perto, como longe, em outro país, ou em outro estado. Basta uma palavra dEle, e tudo acontece. Basta uma ordem dEle, e tudo muda. Você pode estar com enfermidade agora, se Ele ordenar sobre a sua vida, ela vai sair em nome de Jesus. Esse homem, ele demonstra entender que Jesus Cristo, Ele dá a ordem e tudo acontece. Se Ele ordenar, a história muda. Se Ele ordenar, a cura acontece. Se Ele ordenar, o demônio tem que sair. Se Ele ordenar, basta uma palavra. É o que esse homem diz. A autoridade, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 25, diz o seguinte: disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temerosos, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Momento de tempestade, as ondas passando sobre os barcos, o vento forte. Esses dias aconteceu, quinta-feira, se eu não me engano, uma tempestade em Belo Horizonte. Uma tempestade. 4 pessoas morreram, uma catástrofe, coisa horrível, tanta água, tanta coisa. E eu fico imaginando, a pessoa no meio ali, no meio no seu carro, pensando, e se a água subir mais? E se não me salvarem? Muitas pessoas foram salvadas de última hora. E as águas vinham sobre os barcos dos discípulos, e o vento soprava fortemente, e eles estavam com muito medo, muito medo. Aí Jesus diz para eles: onde está a vossa fé? Jesus Cristo precisou falar isso com o centurião? Não, porque ele entendia que a autoridade estava em Jesus Cristo. Os discípulos ainda não tinham entendido isso ainda, que toda a autoridade, quando Jesus Cristo ordena, tudo acontece. Mas aqui eles começam a entender, eles começam a dizer: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Não tem tempestade na sua vida que possa acontecer que Jesus Cristo não possa dar uma ordem e tudo se acalmar. Não tem. Porque a autoridade é dele. Ele tem a autoridade. É o nome de Jesus Cristo que tem toda a autoridade. Nós, quando oramos, nós oramos no nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade não é nossa. A autoridade é de Jesus. E Ele nos ordenou que fizéssemos dessa forma. Em meu nome, vocês vão orar. E no nome de Jesus Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, os ventos se acalmam, o mar se acalma, as curas acontecem, porque Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há autoridade como Jesus. A palavra de Deus nos diz que um dia, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Tem muita gente que hoje não confessa, pelo contrário,
Quantas vezes nós estamos vendo pessoas até em shows, invocando demônios, e dizendo, blasfemando contra Jesus, mas um dia todos vão ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Todos os demônios, Satanás, nosso adversário, vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor, porque toda a autoridade é dele, e nada acontece se não for no nome de Jesus. Lucas, capítulo 18, versículo 40 e 41, diz o seguinte: então Jesus parando, mandou que lhe trouxesse o cego, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Esse cego entendeu a autoridade de Jesus. Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? E ele falou, que eu quero ver. Jesus Cristo está aqui nessa noite falando, que queres que eu te faça? E ele tem toda a autoridade. O que você está falando para ele? Você tem coragem de dizer para ele, como aquele cego que entendeu a autoridade de Jesus, assim como o centurião que entendeu a autoridade de Jesus, assim como os discípulos que naquele momento entenderam a autoridade de Jesus Cristo, olha, que isso aconteça na minha vida, basta uma palavra tua, e tudo pode ser mudado. Só Jesus Cristo muda a história da nossa vida, só Jesus Cristo muda o nosso coração. Muitas vezes o pecado, ele tenta roubar essa fé do nosso coração, ele tenta fazer com que nos afastemos de Jesus Cristo, porque ele sabe que toda a autoridade está no nome de Jesus, então por isso ele tenta te afastar de todas as formas. Mas nós precisamos acreditar na autoridade de Jesus. Lá em Atos capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aqui Pedro, não mais aquele Pedro medroso que estava na tempestade no barco, não aquele Pedro sem fé na autoridade do nome de Jesus, mas um Pedro diferente, um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro transformado pelo poder de Deus, um Pedro que acreditava que toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, e por isso que ele não toma para si a glória. Ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque a autoridade era de Jesus, e continua sendo de Jesus, e vai ser sempre de Jesus, porque toda a autoridade é de Jesus. Então esse homem, ele entendeu isso perfeitamente. Em Marcos, para a gente terminar, capítulo 11, versículo 20 em diante, diz o seguinte, e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e Pedro lembrando-se disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou, e Jesus respondendo disse-lhes, tens tu fé em Deus? Versículo 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A autoridade de Jesus. Ele passou e viu uma figueira símbolo de Israel, e ele viu que não tinha fruto, e ali ele estava simbolizando que Israel seria amaldiçoado se não produzisse frutos, assim como nós, se não produzimos frutos, nós não temos a bênção de Deus. Nós precisamos fazer as obras, como nós falamos aqui nessa noite, mas aqui, eles entendem perfeitamente,
que quando Jesus Cristo dá uma ordem, Ele amaldiçoa aquela figueira. Eles passam no outro dia, a figueira está seca. De um dia para o outro. Está totalmente seca. Por quê? Porque a palavra de Jesus Cristo tem todo o poder. Todo o poder. E a autoridade de Jesus Cristo, nós precisamos ter entendimento. Se nós queremos ter fé, se nós queremos ver os milagres, nós temos que crer nessa autoridade que há no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Jesus chega para aquele centurião e diz: que fé é esta? Que fé é esta? Que fé é esta? Que entende a graça de Deus. Ele entendeu a graça de Deus. Não é por merecimento. Não é porque nós merecemos. Ele falou: não sou digno. Não sou digno. Temos que parar de achar que é por nosso merecimento. Porque nós não merecemos nada. Nossas justiças são como trapo de imundícia. A fé desse centurião é a fé que entende que fé sem obras é morta. O que nós temos feito para demonstrar a nossa fé? Falamos tanto de fé, mas a nossa vida não condiz com a fé que nós professamos. Não fazemos nada pelo nosso próximo. Não nos preocupamos com a casa do Senhor. Que fé! E finalmente, é a fé que entende a autoridade espiritual do nome de Jesus. Sem Jesus, não somos nada. Sem Jesus, não precisava a gente estar aqui não. Porque tudo o que acontece, é Jesus que dá a ordem. É Jesus, no nome dEle, é que as curas acontecem. No nome dEle é que o seu problema é resolvido. No nome dEle é que sua vida é transformada. No nome dEle é que os milagres vêm. No nome dEle é que o vento para. No nome dEle que o cego vê. No nome dEle que os mortos são ressuscitados. É no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Jesus é nossa esperança. E é Jesus que coloca essa fé no nosso coração. E eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, e você crê na autoridade do nome de Jesus, você crê na fé que faz obras, você crê na fé que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele se importa conosco. A autoridade do nome de Jesus Cristo pode intervir na sua vida aqui. E no nome de Jesus Cristo pode intervir pela sua oração lá distante. Talvez você deixou alguém com um problema em casa, uma enfermidade em casa. Você pode chegar em casa pela sua fé, na autoridade do nome de Jesus, chegar e está tudo transformado pelo poder de Jesus. E eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração,
Eu queria que você ficasse em pé, no nome de Jesus, e nós vamos orar pela sua vida, pela sua fé, pelo milagre na sua vida, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que essa é uma noite muito especial, assim como foi uma noite, ou um dia talvez, não sei, muito especial, ali na casa do centurião, vai ser na sua casa também, na sua vida, em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, fique em pé, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus nesse momento. Deus, dá a fé que eu necessito, a fé que entende a graça de Jesus. Isso é bom na nossa vida, porque nós não merecemos, mas é graça do Senhor, é misericórdia. Deus vai fazer pela sua misericórdia sobre a nossa vida. É muito bom ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Fale com o Senhor: Senhor, eu sei que toda autoridade vem do nome de Jesus Cristo. Eu sei que se eu crer, eu posso sair desse lugar abençoado. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua. Aquele centurião, ele disse: basta uma palavra tua. E Jesus Cristo deu a ordem: pode ir, vai encontrar. Sua vida, a vida do teu servo vai ser transformada, ele vai ser curado. E eu creio que Jesus Cristo está dando palavras de ordem a muitas pessoas aqui neste lugar, nessa noite. Jesus Cristo está dando a sua palavra sobre a sua vida. Creia no poder de Jesus. Se você não crê na autoridade do nome de Jesus Cristo, na palavra de Jesus, você não pode ser abençoado. Ó Deus maravilhoso de poder, que bom que nós temos a tua palavra para nos influenciar, para mudar a história da nossa vida. E eu creio, Senhor, que essa é uma noite de milagres, é uma noite de intervenção, Senhor, de Jesus Cristo sobre muitos lares, sobre muitas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja agora, o Deus de perto, mas o Deus de longe. Eu sei que tem pessoas, Senhor, que estão neste momento agora com as suas mãos estendidas, com a sua mão no coração, Senhor, distante deste lugar. Senhor, vá de encontro a essas vidas também, dá a fé que eles necessitam, e que eles possam ser tocados pelo Teu poder. Ó Deus, nós possamos ouvir o Teu testemunho, a testemunho, Senhor, dos Teus milagres, da Tua vitória, da Tua bênção, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Pai, eu sei que de mim mesmo nada posso. Eu estou aqui, Senhor, orando no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo as pessoas são curadas. No nome de Jesus Cristo os problemas são resolvidos. No nome de Jesus Cristo os demônios têm que sair. No nome de Jesus Cristo as pessoas, Senhor, são curadas dos seus cânceres, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, pessoas dos seus leitos nos hospitais são curadas. No nome de Jesus Cristo, Senhor, famílias são restauradas. No nome de Jesus. Esse nome tem toda a autoridade nos céus e na terra. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que os milagres estão acontecendo, ó Pai. Ó Deus, manifesta o Teu poder. Deus, nós queremos contabilizar, Senhor, as Tuas vitórias sobre cada um desses irmãos que tiveram fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.